O novo filme de Street Fighter, que será lançado em 2026, está deixando muita gente curiosa. Alguns, como eu, estão um pouco céticos, outros já estão um pouco mais empolgados. E a Legendary, né, que é uma das produtoras do filme, vem tentando hypar a galera. E nessa última semana divulgou novos nomes do casting, né, que vai fazer ali parte dos atores que vão interpretar os personagens. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Há cerca de mais ou menos uns 2 meses, a gente lançou um vídeo aqui no canal e fomos um dos primeiros canais a divulgar, né, sobre esse filme de Street Fighter que vai ser lançado ali em 2026. O filme, que conta com uma parceria da Legendary com a Capcom, tá deixando muita gente empolgada, principalmente o fã dos games. Porém, muitos fãs ficaram empolgados, né, com a divulgação e outros um pouco mais céticos. Eu, por exemplo, fico preocupado por criar um filme que não é tão simples de ser feito. Porém, nessa última semana, a Legendary divulgou, né, novos nomes oficiais que vão fazer parte desse casting. E galera, eu vou confessar pra vocês que, embora cético, eu gostei de alguns dos nomes que eu vi. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com a galera. E caso seja sua primeira vez no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida nas outras redes e segue a gente também, porque está movimentando muito o canal e, galera, tá ajudando demais. Obrigado por vocês estarem aqui. E, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Para essa nova produção de Street Fighter, a gente tem que lembrar que esse novo filme vai ser lançado após um hiato de quase 10 anos sem um filme do Street Fighter. E, ao todo, já foram lançados 3 filmes inspirados na franquia de jogos, sendo eles o Street Fighter A Batalha Final de 1994, Street Fighter A Lenda de Chun-Li de 2009, se eu não me engano, e o Street Fighter Põe um Assassino de 2006. E esse último, gente, quase ninguém sabe que existe. E quando eu falo pra vocês que é um filme difícil de ser feito, é porque de fato é. Tem coisas que ela funciona muito bem nos quadrinhos, no mangá, em desenho, animação, anime e em videogame. Mas quando a gente passa pro audiovisual em live action, a coisa complica, porque um monte de coisa pode dar problema. O casting, a escolha dos atores, a escolha do elenco como um todo, a gente pode ter ali problemas com o CGI, problemas com o roteiro, problemas com o enredo, e galera, tem que ter poderzinho. Se a gente vai ver filme do Street Fighter, a gente quer poderzinho. A gente quer ver o Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki Senpukyaku. A gente quer ver o golpe dos personagens, aquilo que... Galera, a coisa que a gente mais gosta quando tá jogando é dar o poderzinho. Então tem que ter. E os outros 3 filmes não exploraram muito essas facetas do jogo. E é justamente o que traz as pessoas para assistirem Street Fighter. E a gente sabe que não é todo filme, na verdade a grande maioria dos filmes inspirados em games, filmes ou obras, séries, seja o que for, dá problema. Um exemplo disso é o Mortal Kombat. Que assim, embora tenham melhorado muito desde o primeiro filme, que pra mim foi o único que foi bom, até porque também teve o poderzinho, todos os demais deixaram a desejar. Seja pelo figurino, seja pelo casting, seja pela ausência do poder, seja pela mudança de origem do personagem. Então, assim, é bem complicado, é uma linha bem tênue pro estúdio trabalhar. E pra ser bem sincero, a única coisa fora dos consoles de Street Fighter que realmente fez o público vibrar, gostar, foi a série animada de Street Fighter 2 Victory, ali dos anos 90, onde, além, né, de explorar o poderzinho dos personagens, ter uma trilha icônica, inclusive o editor vai deixar em algum lugar aqui, quando a gente falou sobre o live action do Street Fighter há cerca de 2 meses, tem uma parte lá que mostra a música, né, do Ryu desenvolvendo o Hadouken, é sem igual, é maravilhoso. E ao todo, esse anime teve em torno de 29 episódios, né, onde ele conta a história do Ryu e do Ken viajando pelo mundo, desafiando, né, outros lutadores, em busca, né, para saber quem é o mais forte, que inclusive é o slogan principal do anime. Só que eles acabam caindo de paraquedas no meio de uma trama da Shadaloo, que é uma organização criminosa que basicamente
tem o Bison como líder. E assim, tudo que acontece nesse anime funciona. O arco é muito bem desenvolvido, a animação pra época é maravilhosa, a trilha sonora, né, os desenhos, os gráficos, principalmente na hora das magias, dos poderes, tudo foi respeitado. Por isso que até hoje é uma das melhores obras, se não a melhor obra, na minha opinião, de Street Fighter já lançada. Só que parece que a Capcom, junto com a Legendary, realmente estão querendo fazer a coisa acontecer e eles querem que sejam grandiosos, eles querem que a obra seja grandiosa. Tanto é que eles não estão economizando no casting dos atores. Tem alguns nomes de peso, bem famosos, inclusive com altos cachês, que estão vindo pro Enem. E isso é uma aposta muito grande do estúdio. Espero que eles estejam fazendo tudo certo. E nessa última semana, eles divulgaram, mais nomes para deixar essa lista ainda maior. E galera, tem nome aqui que me hypou, tá? Hypou assim, bem. Outros me deixaram curioso, né? Já alguns outros nomes eu não conhecia o pessoal, mas ao ver a imagem, a foto, inclusive eu vou falar pra você quem são, o editor vai deixar em algum lugar aqui as imagens dos atores junto com os personagens, que foi divulgado pela Legendary. Dá uma olhada nesses nomes, vamos ver o que vocês acham. Primeiro, o Noah Centineo, que é o Ken Masters. E eu fiz um vídeo, inclusive, cerca de 2 semanas, onde a gente conta, e explica que ele que vai ser o novo Rambo. Pelo menos está sendo cotado. Então a gente tem o Noah Centineo, que já foi vai ser o novo Rambo, inclusive ele foi o Esmaga-Átomo no filme do Adão Negro. O Andrew Koji, como Ryu, é um ator asiático. Já vi, acho que alguns trabalhos dele, mas assim, não acompanho tanto a carreira dele. Kalina Liang como a Chun-Li. No outro vídeo a gente fala sobre ela realmente lembra, tem traços asiáticos bem semelhantes aos da Chun-Li, tem que ver como é que vai ficar na hora do figurino. O Joe Raymond Riggs Anoa'i, como Akuma, esse é um cara do WWE, e assim, eu tava esperando um Akuma asiático também, E esse cara aqui, não sei se ele é samoano, então, como o Akuma ele tem uma tonalidade de pele mais escura, é difícil se achar um asiático com a pele escura. Então acho que ele pegou o samoano, que tem os traços do olhinho puxado, tudo, pra tentar puxar aqui um bison. O David, esse eu não sei se eu vou saber pronunciar, Dasmalchian, como Mr. Bison. Esse cara já atuou junto ali no Esquadrão Suicida, participou do Batman, se eu não me engano, é um cara bem conhecido. Cody Rhodes como Guile, esse cara aqui, eu achei que quem seria o Guile, ou o Guile, pra gente que jogava videogame, eu achei que ia ser o Alan Ritson, que inclusive estava sendo divulgado. Mas não, o Cody Rhodes topou como Guile, acho que é uma escolha legal. Andrew Schultz, que é um comediante, ele vai ser o Dai Big, Eric André como Dom Salvage, Esse cara aqui eu também vejo ele em alguns filmes, às vezes em alguns reality shows. É um cara da mídia. Vidyut Janwal, ou Janval, não sei, como Dalsin. Achei uma escolha legal. Kurt Fifth Saint Jackson como Balrog. Essa aqui me hypou pra caramba. Porque, nova-iorquino, negão, bruto. Ele vai precisar entrar no shape, porque ele tava meio fofinho esses tempos atrás, pra interpretar o Balrog, mas eu gostei. Aqui tá o cara que me deixou curioso. O Jason Momoa como Blanca. Vão pintar ele de verde, ele vai ter algum detalhe verde, vão pintar o cabelo dele de vermelho ou laranja. Como é que vai ser esse Blanca? Isso aqui me deixou bem curioso, na verdade. O Orville Peck, como Vega. Eu não conhecia esse cara, mas ele é um cantor de country sul-africano e ele usa sempre uma máscara nos filmes dele. Ele é um ator também, então acho que vai casar. Agora tem um cara aqui, dois caras na verdade, que eu vou falar pra vocês que eu fiquei satisfeito. O Olivier Richters como Zangief, e aí eu já vou explicar o porquê. Aí tem também o Hiroki Goto como I-Honda, o Edmund Honda, que eu também fiquei satisfeito com a escolha. Reina Valadjan, acho que é esse o nome, como Julie. Alexander Volkanovski como Joe. E Mel Jensen como Kami, tá? Esses são os nomes divulgados até agora no cast. E assim, gente, tem gente aqui que é do WWE, tem gente aqui que é especialista em interpretar filmes de artes marciais, tem campeão mundial de wrestling aqui,
tá? O Hiroki Goto, ele é campeão de wrestling, inclusive ele luta numa liga japonesa, tá? Só que assim, eu confesso que tem alguns nomes aqui que me empolgaram bastante, como eu mencionei pra vocês. O Hiroki Goto, né, como Honda, o 50 Cent, como Balrog. Só que esse Olivier Richards, que eu mencionei pra vocês como Zangief, esse cara vai ser insano como Zangief. Por quê? Ele é um ator, ele é fisiculturista, o cara tem 2,18 metros de altura, tá? E pra vocês terem uma ideia, o editor acho que pode colocar em algum lugar aqui uma imagem dele do lado do Alan Ritson, porque recentemente esse Olivier Richter, ele fez o Polly, que era inimigo do Aaron Ritson na 3ª temporada de Reacher, a série da Amazon. E, meu, esse cara é gigantesco. Ele aparecendo em qualquer momento, assim, ele faz o The Rock ficar pequeno. Então esse cara aparecendo na cena, provavelmente naquela cena que ele vai sair de algum lugar e alguém vai estranhar, imagino que vai ser mais ou menos por aí, esse cara vai ser bizarro, o cara é absurdo. E assim, o Alan Ritson fica pequeno do lado dele com mais de 1,90 m. Então são nomes que me hyparam bastante. Ainda não temos informação sobre como vai ser o enredo, como que tá o roteiro, né? Citaram alguma coisa de que a Chun-Li tá recrutando, mas assim, eu não vou trazer ainda porque não é oficial. Mas assim, tô preocupado, sim. Tem os motivos que eu mencionei, CGI, poderzinho, enredo, algumas pessoas aqui que não têm experiência com luta, mas ao mesmo tempo alguns nomes começam a me fazer acreditar. E, embora não tenha mais informações sobre enredo e sobre o roteiro, já tem uma data prevista para lançamento para o dia 15 de outubro de 2026. Então assim, tem mais de um ano pela frente, 1 ano e 1 mês aí pela frente. Então durante as gravações tem alguma coisa para corrigir, tempo para corrigir eles vão ter, né? O problema é que, como a gente mencionou no primeiro vídeo, já trocou diretor, teve gente que estava no projeto, já saiu. Então assim, para isso virar uma salada com sopa de letrinha, é 2, tá? Mas assim, ainda assim, eu tô curioso, não vou dizer que tô hypado, eu tô curioso para ver o que vai acontecer com esse filme. E tudo que for saindo de novo, é lógico que a gente vai trazendo para vocês aqui no canal. Mas e você? Ficou hypado com os nomes? Tá cético como eu? Ou tá ansioso para ver o que vai sair dessa produção? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais por estar acompanhando o canal, por ter se inscrito, por compartilhar com a galera. Isso tem ajudado bastante a gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!